Olá! Hoje, 12 de abril, sexta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 a 42. Essa passagem, a primeira leitura de hoje, vai descrever o momento em que os apóstolos estão ali, presos, sendo interrogados no Sinédrio, e Gamaliel, que inclusive é o mestre de São Paulo. São Paulo, enquanto Saulo, é discípulo de Gamaliel. Gamaliel, que é um homem muito respeitado, ele se levanta no Sinédrio e ele diz: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Então, o Gamaliel ele faz um discurso no sentido de libertar os apóstolos. E fala, se não for de Deus, vai perecer, como pereceu outros projetos, como pereceu outros discursos, como o de Teudas. E aí ele cita aqui na passagem, se você ler, você vai perceber que ele cita Teudas e Judas, que quando morreram os seus discípulos se dispersaram. E ele diz: com esses homens não vai ser diferente. Se for de Deus, vai permanecer, vocês não vão conseguir eliminá-los. Mas se for um projeto humano, vai perecer e vai ficar pelo meio do caminho. E esse já é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar da primeira leitura. A gente sempre pedir a graça a Deus de vivermos a vontade de Deus. Por quê? Porque o que é vontade de Deus não perece, não fica pelo meio do caminho. Mas os nossos projetos humanos que estão fora da vontade de Deus, que não vêm de Deus, que são fruto da nossa carne, do nosso desejo, e muitas vezes fruto daquilo que há em nós, mas que não vem de Deus, vai perecer, vai ficar pelo meio do caminho. Mas além disso, eu queria chamar a atenção para quando ele fala: mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Muitas vezes é o que a gente faz na nossa vida. A gente se põe para lutar contra Deus, contra a sua vontade. A gente fica dando murro em ponta de faca. A gente fica insistindo em projetos que não vão nos levar a lugar algum. Não digo só do campo profissional, estou falando também do campo afetivo. Quantas vezes a gente coloca todas as nossas fichas no lugar errado, em relacionamentos que não são frutíferos, que não vai dar frutos. Pelo contrário, que vai fazer só a gente sofrer. O Padre Jorge nos ensina isso, Há sofrimentos que a gente traz para a nossa vida que são desnecessários, mas fruto e consequência das nossas más escolhas, E aqui o que chama muita atenção é o versículo 40.
Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los, ou seja, antes de liberar, eles foram açoitados, né? Foram chicoteados. Proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. E olha o versículo 41. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Olha só, eles ficaram felizes porque foram açoitados, foram vítimas de escárnio, de deboche, de injúria, de açoite por causa de Jesus. Como isso deve nos comover o coração? Porque nós queremos ser discípulos de Cristo, nós queremos seguir a Jesus, mas nós não queremos os açoites da sociedade. E os açoites da sociedade, para nós, é a rejeição, é a ridicularização, é o xingamento. Acho que a palavra é essa, a ridicularização, né? O fazer pouco da nossa fé. E a gente não quer. A gente não quer a desaprovação, a gente não quer desagradar, a gente não quer ser desaprovado. E esse é o açoite da sociedade para nós cristãos, para nós católicos. Há um movimento explícito para que o católico respeite a religião de todos, mas não respeite a sua própria religião. Então é importante que a gente olhe para essa conduta dos apóstolos que ficaram felizes por serem açoitados por causa do nome de Jesus e que o Espírito Santo, inflamado por essa palavra, que o Espírito Santo possa vir, que o Espírito Santo possa inflamar o nosso coração por meio dessa palavra de Deus. Para que nós não tenhamos medo, mas para que nós nos alegremos. Porque olha, se nada e nem ninguém se levanta contra a nossa conduta, o nosso testemunho de vida, se a gente não está incomodando ninguém, de certo modo, é porque talvez a gente está indo com a maré, não está nadando contra a correnteza, né? Porque aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo e que vive e professa a fé católica, em algum momento ele vai incomodar. Não que a gente procure isso, né? Mas a palavra de Deus vai de encontro contra todo o egoísmo, o hedonismo da sociedade em que a gente vive. Então que nós possamos aprender dos apóstolos, a não somente nos escondermos, a dar testemunho da palavra de Cristo, mas mais do que isso, a quando formos rejeitados, quando formos debochados, quando formos ridicularizados, quando formos excluídos, isso não seja motivo de tristeza para nós, mas motivo de alegria, porque é sinal que a gente está seguindo o caminho de fidelidade a Cristo e não o caminho de medo de ser desaprovado e medo de desagradar a quem quer que seja, para que a gente não dê testemunho e seja aprovado por este mundo. Como Pedro nos ensinou, né, na meditação da palavra de dias anteriores, né, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens, né? Isso é muito importante. O evangelho de hoje está em João capítulo 6, versículos de 1 a 15, e o evangelho narra o momento da multiplicação dos pães, né? O milagre que Jesus fez por mais de uma vez da multiplicação dos pães. Jesus ele pergunta a Filipe, né? Onde vamos comprar pão para aqueles que possam comer? Aqui, nesse momento, haviam 5.000 pessoas para ouvir a Jesus. E Filipe diz, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Só que Jesus estava pondo Filipe à prova, né? Porque Jesus sabia o que fazer. E no versículo 10, Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ou seja, nosso Senhor pegou alguns pães, alguns peixes, deu graças e distribuiu. E aí há um sinal extraordinário da ação de Jesus, né? Da ação de Deus, do poder de nosso Senhor. Porque 5.000 homens são alimentados e sobram, né? Eles enchem 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido.
Os homens, quando viram esse sinal de Jesus, exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa para a gente concluir a reflexão de hoje. Olha só, alguns pães e alguns peixes. Jesus faz essa quantidade de alimento nutrir, alimentar 5.000 pessoas. A palavra de Deus hoje, o evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar que o pouco que a gente oferta para Deus, Ele transforma no muito que a gente precisa. Foram ofertados ali para Jesus alguns pães e alguns peixes, e Ele transformou no muito que aquelas 5.000 pessoas precisavam. Peçamos ao Espírito Santo a graça de nunca deixar de ofertar tudo que somos, tudo que temos, porque por vezes o pouco que a gente oferta para nosso Senhor, Ele transforma no muito que a gente precisa. E principalmente, o pouco que a gente oferta para nosso Senhor, Ele transforma no muito que o outro precisa. E essa é a nossa vocação de ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser útil ao outro, alimentar o outro, servir ao próximo. Então, o pouco que a gente dá para Deus, com a graça de Deus, Ele transforma no muito que o outro precisa. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.